Voltamos a discutir a proposta do governo federal de extinguir municípios endividados com menos de 5 mil habitantes e nós continuamos aqui com as presenças dos advogados Ricardo Calciolari e do Dr. Nilson Gonçalves, que é presidente do IDECOM, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Quer dizer, essa proposta vai levar em conta o censo demográfico de 2020 para começar a valer, se eu não me engano, em 2025. Isso, 25 26. É 2020, a partir de 1º de janeiro de 2025. Né? Agora, doutor Nilson, qual que é o verdadeiro, professor, qual que é o verdadeiro objetivo dessa medida? De novo, a gente vem com aquela ideia, é financeiro. E eu tenho medo disso, até porque a gente tem que parar para discutir cultura. Não dá para falar de unir duas cidades se você não fala de cultura. Outra coisa que me deixa com bastante receio, nós parece que entramos num período de que a ordem vem de cima e todo mundo é obrigado a obedecer, sem se preocupar em perguntar. A lei diz que deveria perguntar. Eu moro numa cidade, eu quero dar a minha opinião se eu quero me unir com outra cidade. Eu moro na outra cidade, eu quero dar uma opinião se eu quero que aquela cidade venha junto com a gente. Mas parece que isso, de novo, não está sendo levado em consideração. Então eu resolvo um problema econômico eliminando o meu problema e não resolvendo o meu problema. E eu elimino o meu problema como? Uma lei, ela vai funcionar assim e adapte, quem quiser se adaptar, vai se adaptar. E eu tenho muito receio disso, porque com esse governo veio essa ideia do autoritarismo, de tudo que vem de cima para baixo tem que ser aceito. Espera um pouquinho, a nossa história, ela demonstrou que nós passamos por uma era, por exemplo, Revolução Industrial. Quando estava acontecendo a Revolução Industrial, ninguém disse para ninguém, nós estamos passando a Revolução Industrial. Mais tarde se descobriu que nós passamos por isso. Nós passamos por um governo, nós fizemos uma luta democrática muito grande. Muita gente morreu pela democracia. Muita gente sofreu para a gente conseguir uma estabilidade econômica. Muita gente sofreu para que a gente tivesse um pouco mais de estabilidade social. Parece que de uma vez só querem acabar com tudo. Sabe, não pergunta mais para ninguém, eu resolvo o problema desse jeito. O problema do Brasil é só número. E através do número, de uma lei que resolve o problema do número, eu extermino municípios que têm lá sua cultura, que tem sua... Eu sei, porque eu sou de uma família originária do interior, de cidade pequena. Então a gente sabe como que funciona a cultura. Até a forma de vida, as relações de família é completamente diferente. Então, querendo ignorar tudo isso e colocando pano de fundo financeiro, o pano de fundo jurídico, várias coisas que, na verdade, as pessoas não estão preocupadas com pessoas. O governo não está preocupado com pessoas. Ele tem que se preocupar com pessoas, porque se trata de pessoas, se trata de gente. E isso me preocupa demais. É o autoritarismo, é a regra criada lá em cima, sabe lá Deus como, e a gente sabe como as coisas acontecem, vota-se uma lei, a partir de hoje o Brasil esquece a Constituição Federal, a Constituição Federal parece que não tem valor quando não interessa. Isso me preocupa demais. O caminho desse país, se a gente continuar esquecendo a nossa Carta Magna, se a gente continuar esquecendo que nós temos uma população que tem o povo por trás dessas decisões, nós estamos fadados a ir por um caminho sem volta. Já fizeram isso na história, não deu certo. Doutor Ricardo, a maior parte dos municípios afetados está no Nordeste? Muitos deles, sim, né? São mais ou menos mais de 1.200 municípios que seriam afetados por essa medida. É bastante significativa a quantidade de municípios, portanto, já que hoje no Brasil nós temos em torno de 5.570 municípios. Então, é uma parte muito expressiva dos municípios que seriam afetados por essa medida. Eu acredito que é o que tem sido divulgado, a questão do aspecto econômico chama a atenção de todos nós, né? Será que um município que não tem a mínima condição de arrecadação pode manter uma estrutura como uma prefeitura e uma câmara? Esse é o argumento mais básico, né? Mas a solução dada, talvez, como destacou o Nilson, não seja a mais adequada, porque ignora a vontade das pessoas, e aí a importância do plebiscito, que é o que eu sugeriria em uma primeira emenda aglutinativa a esse projeto, também
a ideia de que a receita, os 10%, não me parece uma medida adequada para a viabilidade. Outros critérios têm que ser analisados, sobretudo a vocação econômica daquele município, né, como haverá integração territorial desses municípios. E a consulta a essa população também deveria ser considerada. A ideia do plebiscito, até o TSE tem fixado a ideia de que toda a população envolvida tem que opinar. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, na criação do estado do Carajás, que por fim não ocorreu na divisão lá do estado do Pará, que foi votado em plebiscito em tempos recentes. E, o que eu penso é que esse é o primeiro tópico, né? O tópico econômico, e que, a princípio, analisado só por si, parece ter uma resposta positiva. Mas a gente tem que ver isso com bastante cautela, como destacou o Nilson. A gente não pode passar uma régua de corte federal única sem se atentar às especificidades locais. Mas, além disso, eu destacaria a ideia e acho que nisso o projeto como um todo, né, aí não só o que se pretende com a inclusão desse artigo 115, mas outros tópicos da PEC 188, reforçar o papel do município. Nós precisamos cada vez mais dar um viés, pelo menos essa é a minha compreensão, um viés municipalista ao nosso federalismo. Nós temos um federalismo atual em que a arrecadação é centralizada na União, a produção de normas é centralizada na União, portanto, o poder legislativo. Mas a cobrança efetiva de serviços públicos é feita no município. E aqueles serviços básicos como saúde, educação, né, saneamento básico, transporte urbano, cabe ao município e é cobrado do município. E o município hoje não tem condições ou viabilidade financeira de lidar com tudo isso. Ele depende sempre de um aporte financeiro federal. Se a gente de fato não der uma autonomia, e esse eu acho que é o ponto, ninguém pode se considerar autônomo sem ter condições financeiras, né? Alguém pode se dizer livre e autônomo precisando de dinheiro de um terceiro, não é verdade? E é isso que acontece com os nossos municípios. E qual que é a receita para mudar esse sistema? Eu acho que a solução não está nessa PEC, mas sim numa reforma tributária ampla, que valorize os municípios. O Pacto Federativo tem que ser Então, a revisão do Pacto Federativo tem que partir não dessa PEC, mas de uma reforma tributária ampla, que empodere os municípios financeiramente. Municípios financeiramente empoderados significa empoderar também a população local. Porque hoje é muito difícil para o munícipe cobrar do senador, do deputado federal, mas ele cobra do seu vereador. Nós estamos em um local aqui, que é a Câmara de São Paulo, a gente atesta isso. O vereador é constantemente cobrado. Em cidades pequenas do interior, isso é mais frequente ainda. E como ele pode ser cobrado de algo que ele sequer tem competência ou condições financeiras? Aumento de criminalidade, instalação de delegacia de polícia. Isso é um papel do Estado, né? É um pleito, né, dos nossos munícipes em face dos vereadores, que estão de mãos atadas com relação a esse tópico. E também o prefeito. Aí a gente vive um movimento, né, que me preocupa muito, que é a dependência dessas transferências e também os critérios políticos dessas transferências. A gente sabe que muitas dessas transferências voluntárias são embasadas por critérios políticos. E isso é um perigo no nosso modelo federalista. A gente privilegia alguns municípios em detrimento de outros, o que é muito perigoso num país tão desigual como o nosso. Por isso a gente tem que ponderar os municípios com mais frequência. Eu sou um defensor dessa ideia do municipalismo, de uma revisão do nosso Pacto Federativo, que de fato empodere os municípios. Acho que em 130 anos de república, a nossa característica que mais diferencia o nosso federalismo é essa característica do municipalismo. E acho que esse tom brasileiro do nosso municipalismo é justamente o que deve ser reforçado. Porque se a gente centralizar ainda mais o poder na União, os questionamentos, a crise de representatividade que a gente tem visto na política, tende a se agravar ainda mais. Correto. Bom, nosso tempo já está chegando ao final. Eu queria uma mensagem final dos senhores. Qual a expectativa em relação a esse projeto e também entender um pouquinho qual que é o trâmite, doutor. A gente está falando de uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional. Qual que é o trâmite dessa PEC para que isso se torne realmente, entre em prática ou não?
As propostas de emenda constitucional têm um trâmite diferenciado das leis ordinárias e leis complementares. Além de exigir um quórum específico, ela tem que passar por 2 vezes em cada casa. E esse é o primeiro tópico que chama a atenção, essa inclusão do artigo 115 no ato das disposições constitucionais transitórias sobre extinção de municípios. Mas há outros tópicos relevantes. Tem pontos ali bastante importantes e que vão gerar certamente muito debate na área do funcionalismo público, certamente. Sim. Tem pontos ali sobre pagamento de valores a servidores públicos, em especial aquilo que acrescenta os subsídios, que vão gerar debates. Então a gente sabe que essa PEC não vai ter uma tramitação das mais tranquilas, porque há pontos ali que geram impactos em setores que vão fazer naturalmente muito barulho. Isso tem que passar nas 2 casas 2 vezes. Nós estamos no primeiro trâmite no Senado, vamos ter um segundo, depois na Câmara, e havendo inclusões, ela volta, né, havendo inclusões na Casa Revisora, ela volta à primeira casa para que essas inclusões sejam de novo votadas. Então, tende a ter um tratamento ou uma demora na votação desse projeto. Depois, ela vai ser encaminhada para a promulgação, mas esse tempo demora bastante. Nós temos que aguardar aí um longo trâmite, com certeza. Espero que desse trâmite a nossa visão de federalismo fique mais clara, né? Eu acho que é importante que a gente extraia desse debate o que pretendemos, que tipo de federalismo queremos, qual o papel efetivo que queremos dar aos nossos municípios, ao nosso Estado e à União. Se quem vai controlar é a União mesmo, ela vai ser o agente centralizador, ou se a gente prefere impor ou imponderar as localidades, os municípios, dando a eles os ônus e os bônus disso. Doutor Nilson, a expectativa do senhor? Olha, a princípio, só complementando, quando ele fala que quando existe uma revisão, volta o texto, porque é muito importante que as casas elas votem sempre o mesmo texto. Sim. Então, às vezes, as pessoas se preocupam, mas acabou de passar para essa, foi para a segunda casa mudou, agora volta para a primeira, por quê? Porque o texto tem que ser o mesmo. Não dá para uma casa votar um texto e a outra casa votar outro. Então, vai ter que entrar até que se acerte o texto para que as duas votem o mesmo texto. Na prática, é isso que o doutor quis dizer. Assim, a minha expectativa, assim, muito grande, é que não passe e que a gente volte à discussão. Eu tenho um tema que, numa outra hora, a gente pode discutir, que são as agências executivas. Essas agências executivas elas têm um papel muito importante, já que você fez um comparativo com outros países. Enquanto uma Inglaterra tem quase 180 agências executivas, nós temos 3. Então, quer dizer, as agências executivas elas poderiam dar uma conotação de como são os serviços prestados pelo Estado. Ela, na verdade, ela faz uma avaliação da qualidade de serviço que é prestado pelo Estado. Acho que a gente está precisando de um pouco disso. Vamos dar um passo para trás. Antes da gente ficar discutindo o fim dessas cidades, vamos discutir primeiro como que o Estado ele representa, como que ele presta o serviço, como que ele usa o nosso dinheiro, porque o Ricardo falou uma coisa que eu fiquei meio assim, ele falou assim, não dá para uma cidade ser autônoma se ela precisa de outro, já não precisa de outro, o dinheiro é dela mesmo, o dinheiro é da população, o dinheiro é nosso, então ela está precisando, na verdade, do nosso dinheiro mesmo, é o dinheiro que a gente paga de imposto. Então ele deveria pelo menos voltar para dentro das cidades. Outra coisa que eu fico bastante preocupado, que eu acho que a gente deveria investir bastante nisso, é a luta pela corrupção. O combate pela corrupção, ele é muito mais importante do que tudo isso, porque tudo isso que está sendo discutido, ele está embutido dentro da corrupção. Então, o que nós temos que fazer? Combater a corrupção. Porque aí a gente pega, você pode ver que a própria população nas redes sociais, ela fala muito disso. Porque ganha dinheiro sem fazer nada, porque trabalha, só vai lá, bate o ponto e vai embora. Então, é esse tipo de corrupção que a gente tem que combater. Você vai ver que vai sobrar dinheiro lá. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo já chegou ao fim, mas eu queria agradecer demais a participação aqui dos advogados, doutor Ricardo Calciolari, também doutor Nilson Gonçalves, que é presidente do IDECOM, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. E agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, um dos nossos canais nas mídias sociais. Até uma próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.